Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica no bairro Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Temos outras duas unidades no estado, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser agendar uma consulta ou um exame, entre em contato através do telefone ou WhatsApp que está aqui na tela. É o 21 3034 4000. Conheça a gente também através do nosso site, que é o redesilvestre.com. Ali você vai ter muitas informações e vai poder tirar outras dúvidas também. E hoje a gente trouxe para conversar conosco duas pessoas, uma que é médica e a outra que vai compartilhar a sua história. Será que você já teve algum problema com os olhos na saúde ocular? Eu, por exemplo, já uso óculos há muitos anos. Sofro aí de miopia, estigmatismo. Não sei se você que está nos assistindo tem algum problema assim. Mas quem vai conversar com a gente então é a doutora Rafaela, Rafaela Carvalho, ela é oftalmologista e muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiana. E temos também a Roberta Neves, que é a paciente da doutora Rafaela. Não é isso? E que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. E temos também conosco o Tiago, que é o nosso co-host, que já participou alguns episódios aqui com a gente. Tiago, obrigada por estar com a gente novamente e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Fabiana, pelo convite. Doutora Rafaela, Roberta, e você também de casa, seja bem-vindo. Muito obrigada. Bom, a gente vai começar aqui perguntando para a doutora Rafaela, né? Quais são os principais cuidados que a gente deve ter com a visão desde a infância até a idade mais madura da vida, enfim, né? Tem aquela coisa de comer cenoura faz bem para a vista, não ficar mexendo em aparelhos ou lendo coisas em ambientes escuros, mas assim, acho que a médica passando orientação é melhor do que as nossas crendices, digamos assim. Vamos lá. Então, existem alguns marcos, né, desde a infância até a fase adulta e senil, que a gente pode sempre estar encaminhando para uma consulta oftalmológica, né? Realmente, eu acho que a melhor prevenção é a consulta, porque os olhos, existem muitas alterações que podem acontecer e a pessoa não sentir ou não saber que tem e demorar para ser diagnosticado. Então, desde o recém-nato, né, do bebezinho que nasce, deve ser feito um exame, né? A gente faz o exame do teste do olhinho, que a gente consegue ver o reflexo vermelho da retina do neném. E com isso a gente consegue ver se existem algumas anormalidades com esses olhinhos. De 1 a mais ou menos a 7 anos de idade, né? As crianças, elas têm que ir ao oftalmologista pelo menos 2 a 3 vezes nesse intervalo de anos, né? E isso acontece pouco, as mães costumam levar bem tarde, já com 8, 9 anos de idade, a primeira consulta ao oftalmologista. E às vezes eu acho que só leva quando a criança começa a reclamar que não está vendo as coisas no quadro, alguma coisa do tipo, né? E esse é um erro muito frequente que eu vejo no meu consultório, muito, e que já é um pouco tarde. Por exemplo, se a criança tiver algum tipo de desvio do olhar, que a gente chama de estrabismo, né? Uhum. E aquilo ali não for consertado, o cérebro ele não vai desenvolver totalmente aquela visão, né? E quando ele for adulto, ele não vai ter aquela capacidade total de enxergar tanto de longe quanto de perto. E isso tem um nome, a gente chama de ambliopia. Ou então a criança tem um grau muito alto, né? Geralmente são hipermétropes, né? Acima de 4 graus, 5 graus, aquilo ali tem que ser corrigido. Porque se não for corrigido até os 8 anos, é o que pode acontecer, é o que eu já expliquei sobre a ambliopia. Além disso, na fase adulta, né, os jovens adultos, até uns 30 e poucos anos, vão um pouco também ao oftalmologista, né? E quando querem usar alguma lente de contato, algum óculos. Então, pelo menos, né, a cada 2 anos é importante ir à consulta oftalmológica, porque a gente não vê só
o grau do olho, né? Se tem que usar óculos ou não. A gente consegue avaliar o fundo de olho, que é fundamental. A gente consegue ver se existem algumas doenças do corpo que podem dar sintomas nos olhos, né? Então, e depois disso, a fase de 65 anos e mais, que aí realmente começam as doenças mais sérias, né? Então, assim, precisa a cada ano essa idade ir ao oftalmologista. Então não tem jeito, né? É. Você começar desde que nasce e A ir com prevenção, frequência. acho que é o melhor cuidado, além de uma alimentação adequada, né? Rica em antioxidantes e a cenoura faz muito bem, sim. Faz sim, né? Então vamos continuar comendo cenoura. É isso aí. Roberta, eu acho que você teve uma história de vida meio marcante, que você vai compartilhar um pouco aqui com a gente hoje. Mas em relação à tua visão, como que você percebeu que ela estava sendo afetada pela catarata? Foi porque eu comecei a cair, tive várias quedas, ficava bem machucada mesmo, porque eu não conseguia mais distinguir degrau, eu não conseguia ver mais os buracos de rua, que é uma coisa, querendo ou não, é normal, né? Porque todas as cidades têm. Não é na minha que tinha, não é aqui que também, em todas tem. E essa situação já estava me deixando sem vontade de sair mais de casa, a verdade é essa. Eu só queria ficar em casa, eu já não queria nem ir na aula mais, porque eu faço direito, né? E nem na faculdade eu queria ir mais. E vendo também o perigo dos carros na rua, que isso daí era o maior transtorno. Aí as pessoas começaram a ver que eu não via e começaram a se dispor a ajudar, entendeu? Só assim que eu conseguia atravessar a rua. Eu não tinha como atravessar uma rua mais. E você, nesse tempo, você não tinha óculos, você... Tinha. Mesmo com óculos, você tinha... Eu fui diagnosticada com míope aos 3 anos de idade, eu já tinha 3 graus. Uau. Tanto míope como a catarata. Mas nunca deixei de ir ao oftalmo. E quanto tempo faz isso? Desde desses episódios que você começou a falar pra gente. A catarata foi mais porque eu tive perda do centro da visão, de dezembro de 2014 para cá. Tá. A catarata ela veio aparecer mais ou menos de 2018 para cá. 2018 para cá. Tanto é que eu cheguei no Rio em 2020 e o médico que eu fui já pediu que fosse operada a catarata. Só que a instituição a qual eu estava indo não quis realizar a cirurgia, se negaram. Inclusive até me declararam cega, porque por eu já ter o grau de miopia que eu tinha, porque eu tinha 19 graus de miopia em um olho e 18 em outro. Uau, muita coisa. Aí eles se negavam a fazer a cirurgia, somente dando a desculpa dos riscos. Só que como eu já havia feito procedimento de alto risco, que são as injeções intravítreos, que eu já faço elas de 2014 para cá, eu sempre assinei termos de compromisso. Uhum. E nunca tive medo. Porque se eu tivesse tido medo, eu também não estaria aqui e não teria feito a cirurgia no Hospital Adventista, que eu fui muito bem acolhida. Tenho uma gratidão gigantesca por esse hospital. E fui acolhida por todos. Desde a parte de secretária, enfermeiros, centro cirúrgico, então, nossa, eu não sei nem o que dizer, sabe? Eu fui muito bem recebida, muito bem tratada, com tanto carinho, com tanto amor. A minha acompanhante no dia, ela falou: Roberta, como você foi abençoada de vir para cá? Eu falei: sim. E desde o primeiro momento que eu fui declarada cega, né? Eu falei: Deus, não me desampara. Agora eu estou nas mãos do Senhor. E eu não vou desistir. E eu não desisti. Fui encaminhada pelo SUS. Foi onde eu vim, no casarão, né, que é a parte da oftalmologia externa do hospital. Eles me acolheram e viram que sim, era viável eu fazer a cirurgia. E foi maravilhoso.
Foi um sucesso a cirurgia. Tanto é que eu nunca vou esquecer que no dia da cirurgia, a doutora Rafaela falou para mim assim, você vai ver uns 3 dias embaçado. Eu não sei se a senhora lembra disso. Eu olhei bem no rosto dela e falei assim, mesmo? Mas eu tô vendo tudo limpinho. Ela falou, mesmo? Eu falei, sim, eu não tô vendo nada embaçado. E não vi nada embaçado. Foi maravilhoso. Ao meu ver, foi espetacular. Mais uma vez, Deus colocou anjos do Senhor e cuidaram de mim. Uau, um sucesso total, então, essa cirurgia, né? Foi extraordinário. Que bacana, nossa, muito legal mesmo. Eu sei que a gente vai explorar um pouco mais aqui também a tua história, né? Perguntando aí de alguns detalhes, mas eu queria perguntar, a gente já até falou um pouquinho sobre essa questão de uso de tela, né? E tudo mais. Esse uso excessivo de telas, ele vem aumentando, ele tem aumentado os problemas de visão ou não tem uma relação com a outra? E se tem realmente, como é que a gente pode diminuir esses danos? O uso excessivo de telas, né, é muito preocupante, muito mais em crianças, né? As crianças têm usado muito tablet, celular e ficam muito perto. E isso faz um estímulo da retina muito grande, né? Então elas começam a ficar míopes mais cedo e com grau mais elevado. E a miopia ela tem aumentado ao longo desses anos por conta disso. Então, a gente faz todo um protocolo, né, para crianças que usam tela. A gente avisa as mães que devem fazer atividades físicas em áreas externas, que não podem usar telas por mais de 2 horas ao dia, ou até menos, né? Se for usar as telas, que seja uma televisão e não um tablet, né, que fica um pouco mais longe, que não fique tão perto. Então, essas medidas devem ser tomadas pelas mães, né? E, além disso, os adultos usam muito computador, celular o tempo todo. A gente sabe que quando a gente olha para uma tela, a gente pisca muito menos, né? Então, isso causa um ressecamento ocular muito grande. E existe uma síndrome visual do computador que é exatamente isso. A pessoa ela começa a ter dor de cabeça frequentemente, começa a ter cansaço para ler para perto. Quando vai ler para perto, tá tudo embaçado, sente coceira, ardência. E isso é uma coisa diária, ela sente isso todos os dias. E isso aí vai piorando a qualidade de vida dela, né? Então, a gente faz essa recomendação de pausas, né? A cada 2 horas em frente a uma tela. Tem pessoas que trabalham 8 horas ao dia, né? Com telas e não tem como sair. Então, a gente faz uma recomendação de pelo menos a cada 2 horas, faz um intervalo de 30 minutos, vai beber uma água, vai comer alguma coisa, sai do ambiente de estar olhando de perto o tempo todo, né? E também colocar o computador um pouco mais longe. Pode-se usar lubrificantes também, que vão ajudar a hidratar a córnea também. E é isso, é mudança de hábitos mesmo. Ou seja, a gente está aqui usando esses tablets, né? Eles tinham que estar mais longe, ou então voltar para o papel, né, doutora? Seria melhor, né? Entendi. É um pouco difícil, né, atualmente. Estou assim emocionado com a tua experiência de vida. Eu sei que você vai falar bastante coisa aqui pra gente ainda, mas eu sei que você já falou algumas coisas, né, do percurso, né, até da catarata, do que você já passou. Mas conta pra gente mais específico um pouco, quais foram os principais desafios que você teve antes de você realizar a cirurgia? Dentro de casa, no trabalho, enfim. Me queimei muito, porque eu não conseguia mais fazer comida. Eu não conseguia fazer nem um ovo para eu comer. Às vezes eu sentia vontade de fazer um ovo para eu comer, mas eu ia fazer aquilo e me queimava demais, mas demais. Hoje não, hoje eu ainda me queimo porque eu não tenho centro da visão, só que não é com aquela mesma frequência. Porque hoje eu tenho uma percepção que a visão lateral, ela me permite ver que às vezes eu vou encostar, entendeu? E aí eu saio
daquela situação de risco. Antigamente eu não tinha essa percepção. Eu cheguei a um ponto que eu não fazia mais nada de comida, porque eu tentava fazer e me queimava muito, ficava com as mãos todas queimadas. Não só dentro de casa, mas alguma outra atividade assim que você tinha dificuldade, não sei, no trabalho, Você comentou que estudava, né? ou estudo. Como é que era na faculdade? Como é que você conseguia ler as coisas? Estudar é o maior desafio. Inclusive, eu estive agora com uma defensora e ela falou para mim assim, mas você estuda? Sim, eu estudo, eu estou no 10º período, mas fazendo matéria do 4º período porque eu não consigo ler. Isso me deixa muito triste, porque eu já poderia estar formando e poder seguir a minha vida, mas eu não dou conta de acompanhar igual os outros alunos acompanham. Tanto é que eu tenho ajuda de facilitador, são pessoas que vêm, ficam comigo 1 hora por dia, mas imagina, você estuda direito e só tem uma pessoa para ler você uma hora por dia. É muito pouco. E a quantidade de leitura no curso de Direito É é surreal. imensa, né? É surreal. Muita coisa. Às vezes eu sinto até vergonha de falar que eu discuto com o meu diretor, mas às vezes nós dois discutimos, porque eu falo assim para ele, como é que o senhor quer que eu dê conta de tudo isso que os outros dão e que eles também às vezes não dão, e o senhor cobra de mim para que eu dê? Eu não tenho como fazer, eu não tenho como dar conta. E outra coisa, eu não tenho eu não consegui até hoje ser parceira dos leitores de texto. Eu não consegui ser. Eu vivo indo em aulas para poder aprender, sabe, a tecnologia. Até porque, como eu estudei a vida toda, eu consegui levar uma vida normalmente, eu acho um absurdo o computador ler para mim. Eu acho aquilo afrontante, sabe? Porque ao mesmo tempo, às vezes eu entendo um pouco do que ele fala e às vezes não. Nem sempre. É um desafio, né, Roberto? Sim. Constante. Bem grande. Uau. Doutora Rafaela, falando um pouco até mesmo dessas dificuldades que ela teve, eu uso óculos mais para leitura, né? E eu sei que a gente associa geralmente os principais sintomas com cefaleia, dor de cabeça, mas além da cefaleia, existem alguns sintomas clássicos que a gente deve perceber e já procurar um oftalmologista? Como que funciona? Provavelmente essa sua baixa de visão para perto é por conta da presbiopia, né? Que é a vista cansada de perto. Então, a partir de 40 anos em diante, 100% da população vai ser presbítera. Então, ela começa com os sintomas de ter que afastar um pouco as coisas para conseguir enxergar. A gente costuma brincar que o braço vai cortando, né? E afasta até que uma hora não consegue mais. E é o sintoma clássico. Às vezes você está olhando para longe, e você olha para perto assim, opa, desfocou. Você sente esse desfocamento, né? E aí você vê que não consegue mais ler tão bem de perto. E aí você vai ao oftalmologista e ele vai te passar óculos de perto, que é um óculos de aumento, né? A letra ela vai aumentar com aquela lente e você vai conseguir ler. É isso. Mas assim, é só dor de cabeça ou existem outros sintomas assim que podem estar associados? Não, é o cansaço Mais o mesmo. cansaço, né? O cansaço. Eu lembro que a minha oftalmologista ela falou que parece que o músculo da visão já não está funcionando, aí tem essa necessidade de usar esse óculos de leitura. E eu sou um pouco teimoso, porque eu não uso. É mais no hospital, quando eu tenho que evoluir algum paciente, eu tenho que usar o óculos porque está para perto. Mas eu sou um pouco teimoso e resistente com isso. Eu já tive que vencer esse obstáculo, assim, o meu problema é para longe e para perto. E a minha dificuldade foi o para perto. Por exemplo, quando eu vou me sentar para fazer uma refeição, eu tiro o óculos. Ele me incomoda quando está para perto. Ou às vezes eu estou na frente do computador, a distância não é tão grande assim, o óculos me atrapalha ao invés de me ajudar. Aí eu tiro, aí às vezes não, deixa eu botar de volta. Aí eu fico nessa briga, sabe? Sem saber se está melhorando, se está piorando, mas é um pouco difícil isso também. Não sei se por conta da lente, enfim. Pode ser até o grau, porque o grau do óculos multifocal, ele tem que ser um grau bem ajustado, tanto para longe, quanto para perto, quanto para intermediário, que é mais ou menos 1 metro.
Então, essas distâncias de 6 metros, 1,40 m tem que ser bem ajustadas na hora do exame. Além disso, na ótica é feito um ajuste, né, da altura do seu óculos. Você vai colocar o óculos, ele vai medir o centro da sua pupila, aonde vai ficar o grau de longe na lente. Então, ele marca aquilo ali, né? Também tem que ser uma ótica boa, uma lente boa, entendeu? Então, é tudo uma conjunção de fatores que fazem com que aquela visão vá ficar boa com os óculos, né? E eu queria até abrir um parênteses aqui, gente, isso não está no roteiro, mas assim, foi uma experiência que eu passei. O último lugar onde eu fiz, por exemplo, meu óculos, e graças a Deus, por um lado, de ter feito dessa forma, eu paguei por uma lente e eles disseram assim, não, a gente vai te dar um par de lentes a mais. E essa minha lente, ela é transition e tudo mais. Eu falei, que bom, né? Então eu vou colocar no meu óculos de sol também a mesma lente, já que ela escurece, e vou usar o outro normalmente. O que aconteceu? Eu perdi o outro óculos. Eu perco tudo, eu perdi o óculos. E aí eu estou usando o óculos que era para usar para praia, enfim, piscina, coisa assim. Mas eu já ouvi um oftalmologista explicando que essas lentes que algumas óticas oferecem assim, de você ganhar um par a mais, não são as lentes mais adequadas, principalmente para quem usa, no meu caso, que é uma lente bifocal, né? E aí tem essa questão das distâncias, então ela não vai ter essa qualidade, ou o campo de visão dela é muito inferior. Eu não concordo com isso, não. As empresas que a gente indica, né? São empresas muito consolidadas, são empresas muito boas. Sempre quando eu passo o óculos, eu indico a lente. Eu não indico especificamente o modelo dela, mas eu indico a empresa, converso sobre. Porque na ótica, eles vão te mostrar um portfólio, né, de lentes, né, e o preço de cada uma. Então, você vai ver que um óculos multifocal, ele vai ter a visão de longe e perto, né? Em cada ponto. Existem algumas lentes, né, que elas têm, a gente chama de corredor, né? A lente coloca o grau de longe aqui, o de perto, e existe um corredor aqui. Sim. E quanto mais amplo você tem, mais grau é colocado na lente. Então, eles colocam preço, né? Por exemplo, numa lente que coloca o grau só aqui e aqui, é um preço. Aí, quando coloca numa área mais extensa, é um outro preço. Então, assim, existem vários tipos de lentes. E, geralmente, quando eles fazem isso de dar uma outra lente, se for uma empresa boa, que a gente conheça, eles fazem a lente da mesma lente. Sim, como se fosse uma cópia, sabe? Eles não vão escolher uma outra lente inferior para te dar um outro óculos. O que eu conheço é isso. Mas existem algumas óticas, né, que vendem gato por lebre, né? Então, assim... O ideal é a gente sempre voltar no oftalmo para verificar essas lentes, para ver se está tudo correto. E uma coisa que muita gente não sabe, né? Quando as pessoas fazem um óculos na ótica, a ótica ela tem que te dar um termo de garantia que é aquela lente. Porque ela vai fazer aquela lente na empresa, por exemplo, esse LOR, né? Vai mandar para esse LOR o seu grau, tudo bonitinho. Eles montam o seu óculos e eles vão mandar um cartãozinho dizendo qual foi a lente que foi colocada, qual tratamento foi feito nela, se tem antirreflexo ou não. Então, isso tudo vai estar escrito. E eles ganham o cartão dessa lente. Muita ótica não dá isso. Então, assim, pode ser que ela te vendeu uma coisa e colocou outra, entendeu? E no consultório a gente consegue ver um símbolozinho de cada empresa, então a gente consegue saber se é realmente aquela lente ou não. Entendi. A minha eu consigo ler aqui, o crisal nela. Principalmente quando eu vou lavar e tal. Isso. Eu consigo ler isso na lente. Então tá aprovado. Voltando um pouco para você, Roberta, essa questão toda da tua vivência, como foi exatamente a questão do diagnóstico que você teve que passar e antes de tomar a decisão para fazer a cirurgia, você teve um pouco de medo? Como foi esse processo? Não tive nenhum. Eu sempre fui bem confiante em todos os procedimentos que eu já fiz e mesmo sabendo de todos os riscos, eu confiei em Deus e fiz.
Mas assim, porque eu pergunto isso porque, nossa, eu vou fazer cirurgia. Tem os riscos, que muitas vezes, Sim, com certeza, o muitos. médico fala. Eu Mas para mesma, por você, ser tranquilo. automíope, eu tenho o risco do descolamento de retina. E a gente avisou isso para ela. Sim. Mas a tua ansiedade para fazer a cirurgia resolver o problema, então foi maior. Na verdade, eu não fiquei ansiosa, se for para olhar por esse lado de ansiedade. É porque eu tenho 3 filhos. E eu não sei dizer se é pela necessidade de querer sempre melhorar de vida por causa deles. Então, eu sempre pensei assim, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Porque, ao mesmo tempo, aí a minha filha às vezes já me chamou até de preguiçosa. Porque eu não queria fazer certa coisa, principalmente a questão de comida, né? Porque é o que mais me afeta. Eu não me sinto bem quando eu sou queimada. Nossa, é uma coisa que me deixa extraordinariamente chateada. E ela falava para mim assim, mas não quer fazer nada de comer, nem um ovo para comer, não quer fazer mais. Não quero me queimar. Aí, a partir disso, eu penso comigo, se a solução seria a cirurgia, então que venha a cirurgia. E vamos ver o que Deus está preparando. Tanto é que o dia que eu pisei nesse hospital foi a primeira conversa que eu tive com Deus. Deus, eis-me aqui, estou preparada para o que for preciso ser. Se hoje o Senhor quiser que eu fique cega, tudo bem, eu vou sair daqui cega. Mas se não, o Senhor vai recuperar um pouco da minha visão e eu vou voltar a fazer alguma coisa para que eu possa melhorar a minha vida. Nossa, que história. Emocionante. Mas assim, quando você veio para cá, você estava com alguém, você só veio sozinha? Não, eu vim com uma acompanhante, eu tenho uma amiga, sabe? Ela sempre te apoiando? Sim, ela vai comigo nos médicos, porque eu não sou do Rio. Não tenho família no Rio, não Pelo tenho sotaque, ninguém você no é Rio. paulista? Não, eu sou de Uberlândia. Uberlândia. Eu nasci em Uberlândia, fui criada numa cidade do lado e vim para o Rio para poder estudar. Eu não trabalho hoje, estou só estudando. Estudando. Realmente, é uma história assim que é comovente, né? Assim, você recebeu um diagnóstico dizendo que você vai ficar cega e aí você opta pela cirurgia. Nossa, eu fiquei furiosa. Eu imagino. O dia que o médico me encaminhou para um tratamento de visão subnormal, tudo bem, por mais que eu tenha, mas e aí? Cadê o meu último fio de luz? Porque eu tenho um médico em Uberlândia que ele é meu braço direito. E, inclusive, quando foi para vir fazer a cirurgia, eu mandei um WhatsApp para o Dr. Rafael e ele falou, vá fazer. Que bom que você teve essa rede de apoio, né? Médico. Ele fala comigo pelo WhatsApp até hoje, sabe? Ele falou, vá fazer. Não, e a gente fica feliz, assim, da tua história, de ter tido esse final feliz e dela ter acontecido aqui no hospital, né? Sim, nossa. Acho que, assim, a gente fica, assim, com o coração cheio de orgulho Nossa, ao mesmo tempo e muito feliz, porque... Nossa, eu falo que o meu coração é quentinho de lembrar de tudo, do dia que eu vim, sabe? Que bom, nossa, muito, muito bacana. Bom, você já falou sobre a sua experiência com a equipe médica aqui. O que mais te surpreendeu nesse processo cirúrgico e na recuperação? Olha, na recuperação eu tentei seguir todos os passos que foi me dado anteriormente, porque eu vim, né, para palestra, eu não agachava, de abaixar a cabeça, nada disso. Tudo que mandou eu fazer, eu fiz tudo direitinho. E eu não percebi, assim, que eu tivesse um pós-operatório com complicações, porque eu fiquei bem quieta mesmo. Até porque o Rio de Janeiro venta muito, né, gente? Quando venta, venta areia. Então eu falei, olha, deixa eu ficar quietinha em casa, porque com o olho desse jeito é melhor não receber vento de areia. Verdade. Acho que a doutora Rafaela pode até mencionar um pouco de como é esse procedimento cirúrgico, né? Os preparativos e tudo mais. Falar um pouquinho dessa parte técnica, né? Da experiência da Roberta. No pré-operatório, né, são feitos vários exames, né, para a gente saber o risco que aquele olho corre, se existe um risco a mais, né,
E a gente orienta, né, a comprar os colírios antibióticos, né, usar de forma correta. E no pós-operatório, né, é fundamental que eles sigam tudo que a gente fala. Então, por exemplo, a gente não deixa abaixar a cabeça, né? Por quê? Porque na cirurgia de catarata, a gente tira uma estrutura natural do olho e a gente coloca uma lente. Essa lente, ela vai fibrosar na cápsula e ao longo de um tempo. Então, se o paciente, por exemplo, se sentiu muito enjoado, comeu alguma coisa, sentiu enjoado, vomitou, ele fez uma manobra de valsalva muito grande, por exemplo, a pressão da cabeça aumentou com vômito, isso aí pode deslocar a lente, entendeu? E ela tem que reoperar para reposicionar. Então, assim, a gente não deixa apertar o olho. Tem muita gente que acaba de operar, começa a coçar o olho. Não pode, né? Tem que só colocar o colírio realmente. Não pode dormir, né, com aquele rostinho que o lado, né, que realizou a cirurgia, não dorme do lado e sim do outro lado, ou de barriga para cima. Além disso, não pode praia, piscina. Isso tudo a gente fala para não ser feito uma semana, 10 dias no máximo. Depois de uns 10 dias, já pode voltar à vida normal, sabe? Muita gente fala, pode comer de tudo? Pode, mas não vai comer alguma coisa que vai te enjoar, né? Que vai dar um vômito, alguma coisa assim, né? Só isso mesmo. Entendi. Doutor Roberto, pegando esse gancho, com o passar do tempo, quem começa a usar óculos, né? Pelo menos na minha experiência foi essa. Nossa, comecei a sentir aquela vista cansada. Aí, quando que isso começa? Existe, com o passar do tempo, ela só piora? Vai piorando. Como que acontece isso? Piora. Começa lá para os seus 40 anos de idade. Os 39 já está começando a Exatamente quando eu desfocar. comecei a usar óculos. Eu já estou assim um pouco. Desfoca um pouquinho. E aí, ao longo dos anos, por exemplo, 43, 44, e aí você vai ter que começar a usar o óculos. Não tem jeito. Porque aí você já não vai conseguir ler mais as menores linhas. E aí, a cada ano que passa, a cada 2 anos que passa, esse grau ele vai aumentar, entendeu? Então, até os 60 anos de idade, você de 1 grau passa para 3 graus, entendeu? Então, isso vai aumentando mesmo. Então, todo ano, ir ao oftalmologista para ver se realmente tem que aumentar ou não o grau. A pessoa que já usa óculos, ela mesma já sente, né? Ela vai usar aquele óculos. Vai ficando fraco, né? Vai ficando fraco. A gente fala, doutora, já não está mais igual aos últimos anos. Aí a gente vê, precisa adicionar grau. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu estou usando. Mas eu lembro que a partir dos 36, 37, comecei a sentir um pouco a minha vista cansada. No oftalmologista, eu passei 2 vezes antes de definir a utilização do óculos. Ele falou, ainda não está, você está com a vista cansada, mas ele fazia os testes ainda, Thiago, ainda não é para usar. Mas aí da última vez não teve como fugir, aí eu usei. Mas aí tem esse período, né? Depois de ano em ano, 1 ano e meio, a gente tem que fazer a consulta regularmente, né? Regularmente. E usar o óculos, né? E usar o óculos. Eu acho que usar o óculos é fundamental, Thiago. Eu acho que a partir do próximo episódio aqui ele vai estar com óculos. Não, porque daqui, como está um pouco distante, assim, né, eu consigo até enxergar, mas o problema é aqui, assim, Isso. não consigo enxergar, já fica muito embaçado. Bom, eu nem Quanto falo mais perto, pior. Eu já uso há bem mais tempo, viu? Acho que ali, adolescência, eu me lembro que na faculdade eu já usava óculos, então eu já uso há um bom tempo. Mas até uma pergunta mesmo, porque no meu caso, trabalhando parte burocrática, eu preciso colocar. Mas aí eu fico um pouco chateado, porque às vezes eu tenho que tirar para dar atenção para você, porque quando eu te olho, aí já começa a doer. Já começa a ficar um pouco, né, assim, diferente a visão. Na minha questão, será que o óculos multifocal ajudaria? Você acertou em cheio aí. Você acertou em cheio. Eu ia falar com você. Porque Está na hora de você substituir o óculos que é só para perto por um óculos com múltiplos focos, né? Um óculos para longe, intermediário, que é mais ou menos 1 metro, e para perto, entendeu? Para você não ter que ficar nesse tira e coloca, tira e coloca.
Eu sinto em dizer, seja bem-vindo ao Team Multifocal, tá? Eu te aguardo em breve. Bom, doutora Roberta, além desses óculos e lentes de contato, existem outros tratamentos avançados para a correção desses problemas de visão ou é só óculos e lente? Não, existem muitas opções, a maioria delas é cirúrgica mesmo. Porque, por exemplo, se você usar o óculos, tiver 1 grau nos seus olhos, né, e você tiver na faixa etária de 21 a 40 anos, a gente vai te indicar uma cirurgia refrativa a laser, né? Existe o Excimer Laser, que ele vai remodelar a sua córnea de acordo com aquele grau e vai te deixar independente dos óculos. Após 40 anos, a gente, né, já fala assim, não, olha, o Excimer Laser ele vai tirar aquela visão quando é 1 grau para longe. Agora, a vista cansada, o laser ainda não trata, tá? Não trata completamente. Ele pode até ajudar alguma coisa, mas a pessoa que já tem 50 anos, ela vai ter que usar um óculos para perto, tá? Porque é o que eu falei, a vista cansada é quando o cristalino, né, que é uma lente natural que o olho tem, ela perde a elasticidade. Então, quando os anos passam, ele fica mais rígido. E aí, aquilo ali é um processo, né? Então, se você opera no momento, ele vai continuar tendo aquilo, né? Então... E não tem nada que possa ser feito para evitar que isso aconteça? Não, nada. Não tem. Não. A idade chega, isso vai acontecer. Isso faz parte, é igual a sua pele, né? A pele que a gente tem com essa idade não é a pele que a gente tinha com 20 anos, né? A gente pode fazer milhões, né, de botox, Sculptra, pode fazer um monte de coisa, mas nunca vai ser igual, né? É sempre ter aqueles traços, né? E aí, nesse caso, por exemplo, no meu caso, eu tenho problema para longe e para perto. Eu poderia fazer uma cirurgia para o problema de longe e usar o óculos só para perto? Poderia fazer isso? Poderia. É um acordo que você tem que ter com o seu médico, entendeu? Porque a gente tem que avisar, entendeu? Porque muita gente acha, vou operar, vou ficar curada, não vou ter que usar óculos. Se você tiver uma certa idade, sim, mas se você for um pouco mais velho, não. Aí você já vai ter que usar um óculos para perto. Aí a gente fala, olha, você pode escolher, se você quiser, você zera seu grau de longe e vai continuar para ler alguma coisa de perto. E após os 55 anos, né, mesmo sem você ter a catarata, você já pode operar a cirurgia de catarata. Por quê? Porque você vai tirar o cristalino, que é a estrutura que envelhece, e vai botar uma lente. Essa lente que é colocada, existem diversas lentes hoje em dia, e hoje em dia a gente consegue colocar uma lente dentro do olho multifocal. Então, essa lente vai te permitir a visão de vários focos. Entendeu? Aí ela substitui então o óculos. Substitui o óculos. Então muita gente que não quer. Interessante. Isso chama facorefrativa. Muita gente opta por essa opção para não ter que usar os óculos, né? Eu só não sei se eu vou ter a mesma coragem da Roberta, entendeu? Eu já não gosto do dentista, que dirá do olho aberto lá para oftalmo. Eu só estou sem óculos porque eu estou com a lente interna. Tem um lado positivo, né? Só precisa da coragem, aqui no meu caso. Roberta, voltando para você um pouco dessa tua fantástica experiência. Claro que algumas mudanças aconteceram, né? Quais foram as primeiras mudanças que tiveram depois da tua cirurgia? Eu estou tentando recuperar a confiança de andar na rua. Porque por mais que eu esteja vendo a visão lateral, às vezes eu tenho medo de atravessar a rua. Eu não sei nem se é pela questão de que eu não confio nos motoristas, ou se que eu não confio ainda em mim, entendeu? Mas eu estou lutando para que eu volte a sair mais na rua, porque foi o que eu mais excluí, né, da minha vida, foi a diária de poder ir na rua, devido a vários fatos, porque já veio carro em cima de mim e eu levei muito susto na hora, sabe? Porque foi questão de segundos, e se a pessoa não parasse, ela tinha me matado. Bom,
Eu pergunto isso até mesmo na questão porque, na nossa visão, geralmente a gente tem aquela visão periférica 180 graus. É o meio que você não consegue enxergar direito, é isso? Sim, Entendi. Mas nas laterais você consegue perceber consigo quando ver tá as chegando laterais. alguma coisa. Quando eu foco no seu rosto, o rosto em si eu não vejo perfeitamente. Entendi. Mas o entorno eu estou conseguindo ver. Eu aprendi muito também com a minha médica lá de Belo Horizonte, porque ela me ensinou a questão de virar os olhos. É por isso que agora eu estou conseguindo ler, né? Até vocês estão falando muito da questão da distância, porque eu com a catarata eu só lia com o celular assim. E sem a catarata agora eu estou vendo com ele assim. Entendi. Alguma outra mudança ou adaptação depois da cirurgia, além da rua? Olha, eu vou te falar que assim, a autoestima pessoal melhorou demais. Porque nem um blush no rosto eu não conseguia fazer mais. Hoje, por mais que eu olhe no espelho, eu não estou vendo meu rosto nítido, mas eu estou vendo onde é que eu estou passando alguma coisa. Eu consigo me maquiar novamente, eu não conseguia. E isso para mim foi bem frustrante, porque a vida toda eu amei fazer maquiagem. E eu não tinha mais condição de fazer. E no teu caso, foi catarata e essa miopia grave que foi evoluindo, né? Foram esses dois problemas, né, que você citou no início, ou teve mais alguma Ela coisa? é automíope. O automíope, ele é aquele olho que cresce demais. Então, quando cresce demais, a retina ela fica fina e existem alterações tanto no disco óptico quanto na mácula, que são os responsáveis pela visão central. Então, ela não só tinha a catarata, ela é automíope. Então, ela tem essas anomalias de fundo de olho de um automíope. E isso não tem como tratar, porque isso é na retina, entendeu? A gente conseguiu melhorar a visão dela, retirando a catarata, mas não consegue mexer na retina dela, Uhum. porque é muito arriscada, ou enfim, são coisas Tá. que não tem como tratar. E assim, essas doenças como glaucoma e catarata podem ser prevenidas de alguma forma? Se sim, existe algum hábito que a gente pode manter para a visão ficar saudável mais tempo? Ou não tem como evitar? Prevenidas, eu acho que não, não. Porque o glaucoma, ele é genético, né? Então, assim, não tem nada que você faça que você impeça que ele vá aparecer, né? E catarata também, existem várias causas, né? Para o surgimento dela, né? Existe o diabetes, pode dar catarata. A senilidade, né? Que você fica mais velho. O uso prolongado de corticoide, aquela pessoa que usa por muitos anos, né? Que tem alguma necessidade extrema de usar que algum outro médico passe, enfim. Isso aí pode causar. Então, assim, prevenidas não tem muito... Assim, existe uma alimentação regrada, né? Se você ingerir vitamina C, A, pode ser que aquilo ali possa ajudar, né? A Ao retardar, longo- talvez, essa não, doença se manifestar retardando, tão cedo. mas nada assim muito... Entendi. Se você fizer isso, você não vai ter, entendeu? Aham. Não existe uma forma. É como a senhora disse, né? A questão da idade também vai avançando e os problemas vão surgindo. Além da questão genética né, da doença, um fator que não vai mudar muito. É um fator que não vai mudar muito, né? Exatamente. Mas, Roberta, voltando para você, nessa tua surpreendente experiência, eu sei que é meio óbvio que eu vou perguntar, tá? Mas às vezes para você teve uma questão diferente. Qual foi a coisa que mais te impactou depois da cirurgia? Enxergar, a percepção, o que você enxergou de mais extraordinário? Poder olhar o céu e ver novamente o azul do céu que eu não via mais. Eu acho que realmente foi a primeira vez que eu pude olhar no céu e novamente ver, né? Porque eu não via. E olha que eu já estava assim há mais de 5 ou 6 anos. Nossa, então realmente o grau era bem avançado. Você tinha dito, né? 19, 18 graus, né? Sim, Consegui enxergar mesmo.
O meu óculos, ele era como se fosse um fundo de garrafa. Mesmo assim, ele já não estava sendo mais eficiente Não. depois de um certo tempo. Inclusive, eu passei uma indigestão uma vez no supermercado, porque eu estava tentando embalar as coisas, mas eu não conseguia. Aí uma mulher da fila gritou assim, poxa, precisa trocar esse óculos, né? Porque já que você não consegue ver... Aí eu olhei nela e ainda brinquei. Até hoje eu comentei com a doutora Rafaela, porque quem faz o meu óculos desde quando eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, eu tenho plena confiança, quer dizer, em quem faz o meu óculos. Uhum. Porque nunca deu problema nenhum de óculos. Aí eu ainda brinquei com ela assim, nossa, se fosse só trocar o óculos eu estaria super feliz, porque isso daí eu resolveria no estalar de dedos. Mas infelizmente não era isso. É só uma cirurgia mesmo para te devolver a tua visão, né? Sim. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente ainda pode... A questão dos mitos, doutora Rafaela. Ficar em frente à televisão vai te deixar cego. Tem muitos pais que falam isso para as crianças, né? Não pode ficar em frente da TV, do Não, e computador ler no muito tempo. escuro, eu acho Ler que no hoje... escuro. E isso não é só coisa de adolescente e jovem, não. Adulto vai pro quarto e aí lembra que esqueceu de fazer alguma coisa, pega o celular e fica fazendo ali com a luz apagada. Um ambiente bem iluminado vai te ajudar a ler melhor e você vai forçar menos, né, para perto, né? Mas nada que você, se eu ler hoje no escuro, amanhã eu já não vou, não é isso, né? Você só vai sentir um cansaço maior. E o problema vai vir muito antes, né? O Com problema com a visão vai vir muito Isso. antes A do que... vista cansada vai vir um pouco Mas antes. nem, também, doutora Rafaela, nem só a questão da leitura, né? Hoje a gente tem muitas redes sociais com vídeos, né? Então, o pessoal trabalha, mas aí vai deitar e ter um curso, pelo menos eu sou assim. Tô me entregando logo, porque eu sou muito ativo nas redes sociais. E ficar vendo o tempo todo no escuro e forçando a visão. Né? Então, existe mesmo esse mito, se ficar em frente à televisão, isso vai cegar com o tempo? Não, cegar não. Cegar não. Os problemas que as pessoas geralmente falam no dia a dia. Ou existe algum outro mito que, de repente, o pessoal te pergunta como paciente, que não existe na questão de leitura ou de... Eles acham, eles têm dúvida sobre o uso do óculos, né? Por exemplo, às vezes o grau é pequeno. E aí eles têm dúvida se eles, não usando aquele grau, eles vão piorar a visão. Não, a visão ela não vai piorar, você só não vai enxergar. Né? Muita gente fala, que se eu não usar aquele óculos, minha visão vai cada vez ficando pior. Não, a sua classificação, né? Quando a gente faz o exame médico, a gente consegue quantificar o quanto você enxerga, né? E isso vai ser a mesma coisa se você usar o óculos ou não, entendeu? Por exemplo, a pessoa usa o óculos todos os dias. Daqui a alguns anos, ela vai ter ela vai enxergar melhor que o outro que não usa? Não, entendeu? Ela só não vai enxergar aquilo ali no momento, entendeu? Só isso. Outro mito... Você conhece algum? Não, é que a gente sempre ouve, né? Ficar em frente à televisão, ficar vendo no escuro, olhar atrás da fechadura, claro que isso é uma bobagem da Não, sociedade. e aquela besteira Mas- que falava assim, que comer comida, formiga faz bem pra vista. Eu falo, gente, uma coisa absurda, por Essa eu não favor, tinha né? ouvido. Não. Essa aí realmente é igual a manga com leite, sabe? Não come porque vai fazer mal. Então, a formiga não tem nada a ver com a boa visão. Quando eu era criança, eu gostava de ficar usando óculos. Hoje eu não gosto, né? Então, às vezes, eu ficava usando o óculos da minha mãe. Aí depois eu fiquei pensando, será que ficar usando assim... Não, claro que não, porque eu não aguentava na questão da dor da vista, mas isso tem algum problema Não é relacionado? adequado você usar um grau que não é o seu, tá? Vai forçar, né? Vai Vai forçar a forçar vista, muito, né? você vai ter uma dor de cabeça absurda, você vai ter um cansaço visual muito grande. Essa da formiga, não sei não. Eu já ouvi isso aí. Bom, de repente era onde eu morava, né? Que É. falavam muito da Pode formiga, ter enfim. sido. Acho que eu vou voltar aqui para a Roberta e perguntar para ela, Roberta, que conselho você daria para uma pessoa que tem catarata, mas que ainda tem o medo de fazer a cirurgia? Que não leve esse medo adiante, que procure um bom profissional,
primeiramente converse com Deus, né, que Ele vai abrir todos os caminhos e que faça, sim, a cirurgia, porque risco todos nós temos. E olha que os meus são maiores do que várias outras pessoas, e aquelas pessoas que com olhos muito melhores do que os meus temem pelos riscos cirúrgicos. Eu acho que O benefício é muito maior, né? a relevância entre o pós e o contra, vamos para o pós que você vai seguir bem melhor a sua vida. É verdade. Acreditando, você vai conseguir realizar uma boa cirurgia e daí para frente a vida que segue. E tendo um gancho assim do que você passou e do que você é hoje, como você enxerga a importância das pessoas cuidarem da cuidade visual, a questão com o passar do tempo, o que você pode aconselhar para essas pessoas? Olha, como eu fui diagnosticada muito cedo, desde criança, a minha avó sempre cuidou muito bem de mim, ela me levava na oftalmologia todo ano. As pessoas, elas precisam sim procurar um médico e ter um acompanhamento, porque não é pensar que você não vai ter problema. Ah, eu fui no médico e não deu nada. Tudo bem, eu também não tinha nada quando eu perdi o centro da visão. E foi bem drástica a situação na época, né? E todos nós estamos propícios a ocorrer certos tipos de intercorrência. Não é porque você tem uma visão normal e bem-sucedida que você deve abandonar o acompanhamento oftalmológico, não, de forma alguma. Muito pelo contrário, isso daí é um médico que você tem que ter ele no seu currículo eu até falo que anual, eu estou certa de falar dessa forma? Tá certo. Porque tem gente que pensa assim, daqui 5 anos eu vou no médico. Poxa, mas 5 anos é muito tempo, né? Uhum. Você não sabe, você pode estar com ressecamento ocular, eu faço uso do umidificante diário. Olha que eu pingo quase que o dia todo. E a pessoa às vezes precisa ter um umidificante para usar, né? Tá tendo aí dores nos olhos, muita coceira, que é o que mais ocorre também, e não sabe o que está ocorrendo aquela situação. E por uma coisa tão simples, porque o umidificante ele ajuda muito. Uhum. Doutora Rafaela, que mensagem que você deixaria para quem quer cuidar e preservar da saúde ocular ao longo da vida? A gente sabe que problemas vão chegar, a idade chega e com ele os problemas vêm. Mas o que pode ser feito aí para minimizar esses problemas? Que conselhos você deixaria? Primeiramente, uma vida saudável, né? Uma alimentação equilibrada. Se porventura descobrir um diabetes, né, que trate, que controla, a gente sabe que o diabetes é uma alteração muito ruim ao longo dos anos, né? A gente começa a ver sintomas oculares após 20 anos, né, de tratando de diabetes. Então, tem pessoas que já têm muitos anos e não fazem acompanhamento com médico oftalmologista, então deve ser feito fundo de olho anualmente. Além de tudo, dar importância ao que realmente tem, né? As pessoas hoje em dia buscam por coisas que não têm uma importância estética, mas primeiramente vem a visão, a audição, aquilo que te deixa funcional, né? Então, você tem que preservar as coisas que você tem, que Deus te deu e para aí as outras coisas, tudo o resto, né? Mas tem que manter esse acompanhamento, né? Isso é muito importante. Primeiro a saúde, depois a estética, né, doutora? Exatamente. Com certeza. Roberta, dessa tua história, olha, eu quero realmente, do fundo do meu coração, te dar parabéns por toda a atitude que você teve. Deus te abençoou muito e hoje, com certeza, você é outra pessoa. Para quem está assistindo a gente, qual o conselho que você deixa? Você quer deixar algum recado?
para que não tema quando precisar fazer algum procedimento e procure sim um bom oftalmologista. Eu também como muito ovo, porque o geologista lá em Belo Horizonte, inclusive, falou que eu deveria comer 8 ovos por dia, mas eu não consigo. E não é só a cenoura aí que ajuda nas prevenções de doenças oculares. Então é isso mesmo, que as pessoas não se resguardem, né, ao medo, porque realmente é difícil aceitar que possa vir a ter uma intercorrência e a pessoa perder totalmente uma visão. Eu imagino que seja, porque para mim também estava sendo quando eu cheguei aqui. Só que eu confiei em Deus, né? E que foi feita a vontade dele. Amém. Muito bom. A gente ficou muito feliz. Gente, muito obrigada. Eu gostei demais de ouvir a tua história, Roberta. Uma história lindíssima, magnífica. E principalmente porque você teve, assim, essa boa recepção aqui no hospital, né? A gente fica muito feliz quando encontra um paciente que teve essa experiência aqui dentro. A gente tem outros que têm essa experiência, mas às vezes não falam, né? Não verbalizam, a gente não fica sabendo. Então é muito bom. Muito obrigada, viu? Doutora Rafaela também, muito obrigada. Acertei o nome de vocês, não errei. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Você continue aí tratando tão bem das suas pacientes, dos seus pacientes. Obrigada. Viu? Deus abençoe vocês. Tiago, muito obrigada pela parceria outra vez É um aqui. prazer sempre. Como co-host também. E a gente agradece a você que esteve com a gente até agora no nosso episódio de hoje, falando sobre a saúde ocular, a importância desse órgão tão necessário para a gente. Tão necessário, né? Ver. As pessoas, quando deixam de ver, eu acho que elas começam a dar mais importância. Então, não espere que isso aconteça. Cuide da sua visão, cuide da sua saúde como um todo, do seu corpo, enfim. E muito obrigada pela sua participação e a gente aguarda você na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no Silvestre Cast. Até lá!